E, bem, eu lhes prometi, né, falar um pouquinho, né, de uma página de Abelardo, né, nesta noite de lançamento de Convívio. Né. É, e é isso que passo a fazer agora, sem maior enrolação. O Pedro Abelardo, né, talvez alguns de vocês saibam, talvez não, foi, por assim dizer, uma das primeiras figuras do que hoje entendemos como o típico filósofo escolástico. Né. Viveu no século XII, o que é uma data recuada, né, para designarmos alguém de escolástico, e foi, entre muitas outras coisas, que foi o primeiro, inclusive coisas muito desastradas, né, ele foi o primeiro a cunhar o termo teologia com o sentido corrente que há hoje. Né. Pode parecer absurdo para muita gente ouvir que antes do século XII, de certa forma, não havia, não existia teologia. Mas isso é mais ou menos verdade. Né? Não é porque não existia a palavra que não existisse aquilo que a palavra designa. Né? Mas, de fato, não existia muito. Né? A prática do que a gente entende como teologia. Né? A reflexão doutrinal acerca dos fatos da vida de Cristo, dos fatos fundamentais da história da salvação, tiveram a princípio uma natureza puramente apologética, né, missionária, né, pastoral em grande medida. Posteriormente, né, com padres mais educados à maneira helenística, a coisa ganha uma dimensão maior, né? Os gêneros praticados na antiguidade, como a historiografia, começam a ser mais fortemente cultivados também por esses primeiros padres. E não só isso, um gênero tipicamente antigo, como o comentário, né? Por exemplo, é incorporado ali pela igreja, pela nascente igreja. Então você vai ver muitos comentários ao livro do Gênesis, comentários aos Salmos, comentários a isso e aquilo outro. Né? Então a natureza da prática especulativa dos padres, nesse arco temporal aí, vamos dizer, desde a morte imediata de Cristo até mais ou menos o século X, ela tem uma natureza mista, ela tem uma natureza ora historiográfica, ora pastoral, ora meramente apologética, ora, assim, através de comentários mais acurados, ganha uma certa intensidade, né, espiritual, e mais ainda até filosófica. Mas isso que entendemos como teologia, ou seja, você chegar a estabelecer princípios e a partir disso sistematicamente derivar, né, levar um edifício ali e dizer, olha, isto aqui por exemplo, a fé católica, isso é algo que só começaria a ser realizado de maneira mais clara a partir ali do século XII, com a figura dos primeiros escolásticos, entre eles Pedro Abelardo, né, que se autodenominava, como vários deles à época, de dialético, né, era sinônimo de filósofo, mas também porque havia ali uma certa briga interna às concepções das artes, né, do trívio, né, a gramática, retórica. A gramática era vista ali como, era por assim dizer, a disciplina que imperava. Aqueles que começaram a se afastar um tanto, né, gramática entendida como ensino, né, geral, né, da arte literária, e não apenas como gramática normativa, né, entenda-se bem. Né, algo que você aprendia a ler e escrever e a interpretar as grandes obras. Né. Isso era abrangido mais ou menos pela gramática e mais ainda até questão de natureza moral, de moldar a conduta da pessoa, etc. etc. Educação no modo geral. Né? Mas isso começou a ser combatido ali mais ou menos por alguns filósofos que começaram a dar uma ênfase maior ao que chamavam de dialética, né? Ao aspecto mais especulativo e não apenas tradicional, remissivo à tradição literária que lhes precedia. E Pedro Abelardo foi um dos primeiros a fazê-lo, foi muito mal visto. Né? Ele, antes de incorrer
na grande falta de que já falarei, ele já no começo de sua vida enfrentou muitas adversidades por ter, por exemplo, defendido que era possível sim articular as bases da fé católica da maneira a mais plenamente racional, né? Isso era compreensível que ele apanhasse um pouco por isso na época. Sei lá, um século depois, alguém como Santo Tomás ainda tinha de se defender da acusação de averroísmo, né, por exemplo, porque, enfim, um partidário de Aristóteles, né, como Pedro Abelardo já era, o cita com uma certa frequência, um partidário de Aristóteles era, a princípio, visto com uma certa ressalva, já que Aristóteles era visto como um autor ainda paganizante ou mais especificamente e até pior, né, um autor ligado aos filósofos islâmicos, especialmente os averroístas, né. Então, nesse cenário ali conturbado, Pedro Abelardo ainda houve de se bater com certas pessoas poderosas na Paris daquela época, né? A Paris para ele era o mundo, né? Ele se achava o maior erudito do mundo. Ele até chega a dizer com todos os eleitos que ele era o maior dialético de sua época, né? Sendo que o maior dialético para ele era o maior dialético de Paris, era o que ele conhecia. E enfim, ele se envolveu na chamada disputa, né, dos universais, do que deriva uma série de incompreensões e bobagens que até hoje se escrevem sobre Pedro Abelardo. Por exemplo, ele é apontado como um dos primeiros nominalistas. Ele não era exatamente um nominalista, não vou entrar muito nessa questão aqui. Ele era apenas um crítico de certo ultra-realismo, né, de um certo realismo tosco, que fazia a própria particularidade de cada ser estar materialmente dada nele e ser assim apreendida pela inteligência humana. Por uma série de questões, isso é intrinsecamente absurdo. Abelardo fez algumas demonstrações disso, mas bem, isso não nos interessa aqui e nem vai me interessar muito no convívio, né? O que me interessa é a história, né, que ele viria a narrar, e especificamente, né, o modo como viria a narrá-lo, né, a história de suas desgraças. Pedro Abelardo veio a ter por pupila uma moça de muito talento, que à época devia ter seus 17 anos. Já antes de conhecê-la, ela era afamada ali em Paris como uma moça de grande erudição, né, uma moça de muita fé, muita erudição, que é chamada Heloísa. Bem, essa moça era sobrinha de um conhecido religioso que acabou abrigando em sua residência Abelardo para que cuidasse, né, da educação de sua sobrinha. Bem, eles acabam, né, tendo um caso amoroso, né? E Abelardo era um clérigo na época, embora não fosse ordenado, era para todos os efeitos um homem do mosteiro, né? Ele tinha funções que eram abaixo das funções, por exemplo, de porteiro, que é a função mais baixa, quando a pessoa de fato começava a ser ordenada, mas era um clérigo, alguém de que se esperava uma vida de continência, né, de celibato. Casos raros havia de clérigos casados que não chegavam a ser ordenados, mas jamais de um professor universitário, de um dialético, né? Era inconcebível que um homem dessa natureza se casasse naquele período. Não, né? Perguntam se ele não tinha as ordens menores. Não. Na época, ele viria pouco depois a recebê-las. E ele... o que se passa? Ele acabou tendo esse caso com a moça, isso veio a ser descoberto. Bom, os detalhes, vou me ater a isso ao ler, né, a carta dele em convívio, mas não dá para tratar disso aqui. Ele acabaria se casando escondido com ela, né, embora com o conhecimento da família dela, levaria ela para um convento, ela entraria sem tomar o véu, ou seja, sem ser de fato, né, ordenada, mas entraria, se recolheria ao convento,
E, bem, ele, mesmo assim, acabou sendo vítima de uma violência da família dela, que o castrou e emasculou. Essa mutilação foi de conhecimento público na época, não poderia ter sido de outra maneira. Ele, envergonhado, recolheu-se também à vida monástica, e continuaria, né, dando suas aulas, etc, etc. Por mil circunstâncias, ele acabaria, né, sabe-se que no fim da vida ele celebrava a missa, então sabe-se que e ele celebrava numa abadia rigorosa, que era a abadia de Cluny, né, onde ele passaria seus últimos dias. Então é certo que ele chegou a ser completamente ordenado, mas mesmo antes disso ele ficou encarregado de um oratório do Paráclito, como ele viria a chamar. E, bom, por mil circunstâncias, justamente a abadesa de Argenteuil, né, que viria a ser Heloísa, ela viria de fato a ser ordenada, ela acabaria ficando sem um prédio, sem um mosteiro, né? Ficaria desamparada ela, as irmãs submetidas a ela. E Abelardo tem um consentimento papal, se não me engano não foi necessário o consentimento papal, foi apenas do bispo, na época, daquela região, que, para que ele entregasse, passasse a Heloísa. Então ela viria a se tornar também a abadesa do Paráclito, né? Era a abadesa de Argenteuil, viria a ser a abadesa do Paráclito, nesse prédio que ele havia abandonado depois que se retirara inteiramente para um outro mosteiro, né? E eles então viriam a manter uma assídua correspondência, né? Sobreviveram 9 cartas, né, das quais a primeira hoje, né, nas discussões acadêmicas, é tida a História das Minhas Calamidades, justamente a que leremos em convívio. E essa é uma correspondência maravilhosa, porque Abelardo parece que sim, em algum momento ele se converteu inteiramente. E diz Pedro, o Venerável, aquele que viria a ser o abade dele, que ele viveu os últimos dias em completa santidade, uma vida de oração, de um homem de inteiro recolhimento, etc, etc. Mas Heloísa, ao que parece, ela nunca aceitou muito bem o fato de eles terem tido de se separar, né? E revoltava-se assim, para com Deus, né? Revoltava-se contra Deus por conta disso. E essas cartas são assim de trucidar o coração sobre esse aspecto. E Abelardo, ao mesmo tempo, na condição de superior dela, tendo de dizer a ela que as coisas não poderiam ser daquela forma, e tendo de explicar a ela os caminhos da providência e assim por diante. Então veja que situação, né, em que ele se viu. E o que se sabe, né? Um determinado... Abelardo, por motivos que não convém aqui tratar, ele seria 2 vezes condenado como herege, né? Tinha o grande inimigo dele em sua vida foi São Bernardo, né? O grande São Bernardo de Claraval, que fez com que, se não me engano, em 1440 ele fosse condenado no Concílio de Sens, como alguém que teria incorrido na heresia de estabelecer graus entre as pessoas da Santíssima Trindade, né? E em algum momento, não se sabe se um pouco antes ou um pouco depois dessa condenação, de Abelardo como herege no concílio, ele escreveu uma confissão de fé. E é desta página especificamente que eu queria falar muito rapidamente, né? Já acho que até me estendi demais, enfim. Essa confissão de fé é endereçada a Heloísa. É parte da correspondência, né, deles. Embora tenha, pela história documental, tenha sobrevivido por outros meios, né? Um aluno de Abelardo é que teria copiado e passado aquilo adiante, e há uma certa tradição manuscrita disso, né? Então Abelardo está querendo ali afirmar para Heloísa, de alguma forma, mais uma vez, qual é a natureza do amor que ele agora tem por ela, que será apenas uma extensão do amor dele a Deus.
e quer, por outro lado, defender-se daqueles que o acusam de herege. E ele escreve esse documento lindíssimo, mas também extremamente problemático, não do ponto de vista teológico, né? A confissão de fé que ele faz, o credo dele, é simplesmente o credo dos apóstolos, no fim das contas, né? A questão é que ele vai pontualmente negando aquilo, de maneira muito refinada, aquilo que lhe é atribuído. Então vejam como é típico de certa... como é praticamente impossível que antes alguém tivesse a petulância de escrever, né, um credo neste contexto de maneira tão pessoal. Ele começa por dizer: Heloísa, minha irmã, outrora tão querida no século, hoje mais querida ainda em Jesus Cristo. A lógica me custou o ódio do mundo. Ou seja, a lógica, as artes de dialético dele, né, ao tratar do modo como as pessoas da Trindade se relacionam, teriam dado vez à interpretação de que ele estabelecia graus entre elas, né? Não vou entrar na questão aqui de se dar oportunidade para isso ou não, mas ele nega que não, é isso que está em questão aqui na carta, né? E ele dirá, né, seguindo mais adiante: não quero ser filósofo, se para isso for preciso revoltar-me contra Paulo. Não quero ser Aristóteles, se para isso for preciso separar-me de Cristo. Que coisa pesada, né? E a afirmar mais ainda a confluência, digamos, entre Paulo e Aristóteles, digamos, segundo ele crê na doutrina dele, ele dirá: fundei minha consciência sobre esta pedra, sobre a qual Cristo edificou sua igreja. Esta pedra aqui, né, a pedra do dito evangélico de Cristo, ele dirá, né, eis em poucas palavras a inscrição que ela leva. Então, veja, a consciência dele está fundada nesta pedra, a mesma pedra sobre a qual Cristo edificou essa igreja. E nessa pedra há uma inscrição. E eu vou lê-la, né? E ele lê. E aí vem o credo em si, né? O credo de Abelardo, né? Creio no Pai, no Filho e no Espírito Santo, Deus uno por natureza, o verdadeiro Deus em quem a trindade das pessoas não causa nenhum dano à unidade da substância. É um credo de filósofo, por assim dizer. É um credo de dialético. Isso é interessantíssimo, né? Mais interessante é que este credo é emoldurado não só pela tentativa de um superior que se dirige à sua esposa, né? Ainda era esposa dele, né? Só que uma mulher agora ordenada, consagrada a Cristo, escreve à sua esposa, manifestando a ela seu amor, né? Ou seja, essa é a moldura, mas direcionando para o alto, dizendo: olha, o meu credo é este, né? E este aqui é a pedra, e a pedra leva tal inscrição, né? Esse é um tipo de petulância, de hubris intelectual típico daquele momento, que seria impensável antes. E ele, de maneira muito paulina, até conclui este parágrafo do credo em si, dizendo: quanto à ressurreição da carne, é necessário falar, ainda preciso falar na ressurreição, vangloriar-me-ia em vão de ser cristão, se não acreditasse que devo ressuscitar um dia, né? E aqui se conclui como concluímos o credo, né, em geral, com a afirmação, né, da ressurreição da carne, né? E ele dirá, né, e essa a nota final que quero lhes deixar aqui: eis a fé em que habito e da qual minha esperança extrai sua força. Neste lugar de salvação, né, ou seja, ancorado naquilo ali, né, assegurado por esta pedra, né, por essa fé, neste lugar de salvação, não temo os ladridos de Sila, rio-me do golfo de Caríbide, não temo os cantos mortais das sereias, que vem a tempestade,
não me abalarei com ela. Os ventos poderão soprar sem que eu me perturbe. Estou fundado sobre a pedra firme. Está fundado sobre a pedra firme. Agora, veja assim, ele não precisa se preocupar com os ladridos de Sila, ele se ri do Golfo de Caríbide, né? Não teme os cantos mortais das sereias. Então o credo que começa emoldurado, né, por uma carta de amor, termina emoldurado por uma carta de erudito. Né? São citações aqui de Sila e Caríbide, são figuras geralmente vistas como sereias, mas não necessariamente na tradição antiga. Há distinções dos poemas homéricos para as figurações em Ovídio, por exemplo, mas representam de alguma maneira aqueles seres femininos e monstruosos que vigiam os limites do mundo. Né? Então, ali é a região mais perigosa a que o ser humano pode ousar ir. Né? E mesmo numa localidade como essa, mesmo diante de seres tão perigosos e mitológicos e conhecidos só por eruditos no século XII, Abelardo está, né, diante disso, ele está protegido, né, pela pedra da fé, né, em Cristo. Né? E ele só poderia dizer isso para outra pessoa extremamente erudita, como ele, a sua amada Heloísa. Então, aquilo que começa como uma transfiguração de certa pulsão amorosa típica daquele século mariano, né, termina sendo emoldurado com uma típica citação que hoje nós conseguimos com a maior facilidade identificar com a tradição humanista, né? com a tradição dos estudos clássicos, né? De uma maneira geral. E Abelardo era muito dado a esse tipo de referência, mesmo nas cartas mais amorosas, ou não tão já amorosas assim, né, que escreveu para a abadesa do Paráclito, né, para Heloísa. E nas cartas dela também há uma série de citações antigas, às vezes a citação de, sei lá, 10, 20 linhas de Orígenes, de São Jerônimo, etc. Então era um casal bastante lido. Pois bem, o que chama a atenção com esse emolduramento é que Abelardo tem a pachorra de escrever um credo no qual a palavra dele tem de ser afirmada de maneira tão pessoal e tão alta que ela não possa ser apagada, a sua autoria. É para você ler esse credo, acreditar no credo dos apóstolos, que é o credo de toda a igreja, que será o credo enquanto houver igreja, né? Mas não com a simplicidade diluída ali do povo de Deus. Não, é o credo de Abelardo, é o credo de um erudito, é o credo de um erudito que caiu em desgraça e que o declama para a sua amada. Isso é uma coisa muito marcante. Alguém que tem esse tipo de pretensão, de capacidade de querer elevar a sua voz a ponto de incorporá-la, fazê-la fundir-se de alguma maneira com a palavra de Deus, porque ele acaba fazendo isso de maneira mais ou menos direta nesse seu credo. Bem, isso é típico da audácia de Abelardo.